Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 28 de maio de 2025, a última quarta-feira do mês de maio, né? É a última quarta-feira do mês de maio. É importante separar um tempo para agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas ao longo desse mês. É, Bênçãos materiais, bênçãos de ordem emocional, de ordem física, de ordem espiritual. É importante separarmos esse tempo, né? Separarmos tempos para agradecer a Deus. Hoje estamos aí com o nosso estudo com o reverendo Davidson sobre a família segundo Deus. E eu quero desde já começar orando, né, para depois já liberar o tempo do reverendo Davidson para que ele possa aproveitar esse tempo aí conosco, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por este dia, quero te agradecer pela salvação por meio de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Eu quero te agradecer porque em algum momento da nossa história nós nos deparamos, Senhor, ouvindo a respeito do teu amor, da tua graça, a respeito de ti, e assim, Senhor, pudemos ser cheios do teu Espírito Santo a ponto de entregar a nossa vida a ti. Muito obrigado. Muito obrigado porque pertencemos à tua família. Muito obrigado porque temos caminhado contigo, apesar das lutas, dos desafios. O Senhor é conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado sabedoria para enfrentar cada um dos desafios. O Senhor é conosco. E louvamos e bendizemos o teu nome. Pedimos pelos irmãos e amigos que já estão em deslocamento, alguns indo para a escola, outros indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, alguns indo à rua para poder realizar algumas tarefas, talvez até realizar algum exame, enfim, Senhor. Seja lá qual for o deslocamento do meu irmão, da minha irmã, suplicamos a tua bênção, suplicamos a tua sabedoria do alto, para que eles saibam como administrar o dia de hoje, de modo que no final o teu nome seja glorificado, me seja exaltado. Senhor Deus, cuida de cada um dos nossos amigos, familiares, nossos irmãos, bem como os familiares deles. E agora, pedimos a Ti que o Senhor esteja ungindo cada vez mais o teu servo, o reverendo Davidson, para que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, para compartilhar as verdades da tua palavra. E assim, Senhor, possamos ser fortalecidos, possamos ser firmados, e aqueles que ainda não te conhecem, que eles possam também, Senhor, conhecê-lo e no tempo oportuno entregar a vida a Ti. Nós choramos e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Eu quero então chamar o reverendo Davis e ao mesmo dar bom dia ao mesmo tempo, né? Bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson, tudo bem? Graças a Deus. E com você aí? Tudo jóia, graças a Deus, tudo jóia. Reverendo Davidson, fique bem à vontade. Eu vou saindo meio que de fininho para você ser um instrumento nas mãos do Senhor nessa manhã, como sempre tem sido nas nossas lives de quarta-feira, tá bom? Fique à Amém. vontade. Muito obrigado, pastor Aderson. É sempre um prazer estar aqui, né, participando dos nossos estudos, trazendo material novo também, material literário, né, como a gente sempre faz. E a gente está caminhando aqui nos nossos estudos sobre a família, tá bom? Eu tenho uma novidade aqui, ó, pastor Aderson, aqui, ó. Já chegou aqui o livro novo. O Guia Definitivo da Pregação Expositiva é um livro aqui, ó, bastante interessante para quem é interessado em pregar a palavra de Deus. Então é material novo, chegou agora, tá fresquinho, chega a tá quente aqui da gráfica, tá fresquinho agora, tá? Então eu vou mostrar aqui, se puder colocar aqui na tela, eu vou ir mostrando aqui várias outras obras nesse material novo, né, que eu tenho trabalhado, em alguns livros novos. Vamos colocar aqui na tela, pastor Aderson. Isso, muito obrigado. Né, estamos aqui, ó. O livro que você já conhece, né? Nós começamos aqui falando sobre o Salmo 23.
as revelações originais do Salmo 23, com todos os segredos revelados a partir da Bíblia hebraica, né? Então você vai conhecer o Salmo 23 como nunca viu antes. É realmente uma bênção, né? Você pode adquirir qualquer dos meus livros aqui, ó, na Wiclap, tá legal? Você vem aqui na loja wiclap.com e você vai colocar da loja lá da Wiclap, você digita o meu nome, ou então o título do livro que você está interessado. Então você pode adquirir qualquer dos meus livros aqui nessa loja da Wiclap, tá? O outro livro, também muito conhecido, também já temos uma série, a série Proteção Divina no Curso da Vida, esse livro aqui, que é o comentário completo e total do Salmo 91, totalmente também em hebraico, tá? Uma bênção também para você que deseja conhecer mais sobre a proteção divina para a sua vida. Esse aqui é o livro A Lei do Sofrimento, a Disputa pela Integridade do livro de Jó. É também um livro que tem tido muita procura. Ele já até se esgotou, né? Mas você pode fazer a sua encomenda aqui no site da Wiclap. Você encontra os meus livros aqui, né? É um livro que é um comentário bastante extenso, tem 420 páginas, muito conteúdo sobre o livro de Jó, tá? É o meu livro mais abrangente até agora, mais robusto, e você vai ser abençoado com a leitura do meu livro, meu comentário sobre o livro de Jó e todos os temas pertinentes ao livro e à história de Jó, né? Então é bem interessante você conhecer aqui o livro que é o meu comentário sobre Jó. Aqui já começa a falar um pouco sobre um livro que trata sobre pregação, né? Especialmente esse aqui que trata sobre a pregação narrativa. Essa aqui é a semente, é a palavra, já na sua segunda edição ampliada, tá bom? Então é uma bênção isso aqui para você que quer pregar com mais impacto na vida das pessoas, não é? Você vai pregar a palavra como semente. E essa semente que vai brotando na cabeça e no coração das pessoas que você alcança no púlpito, não é? E tem sido também um livro de muita envergadura no seu conteúdo. Então, você que é pregador ou pregadora da palavra, aqui, ó, pense em comprar o livro. A semente e a palavra vai enriquecer a sua vida. Essa aqui é a grande novidade, né? O que eu mostrei para você aqui. Já chegou aqui alguns exemplares para mim do livro impresso. Foram poucos, né, que eu comprei, mas você pode fazer a sua encomenda aqui, ó, na loja da Wiclap. O Guia Definitivo da Pregação Expositiva. Aprenda a preparar sermões que transformam vidas, tá? Então, esse livro aqui é lançamento desse ano também. Tem sido uma bênção para alguns que já compraram, alguns alunos meus já compraram. Já tenho, ó, recebido muito conteúdo prático, uma linguagem simples, dinâmica, ensinando a fazer pregações expositivas. Aquela pregação que você entende tudo sobre o texto, sobre a passagem bíblica. Então, descubra o segredo para criar sermões que explicam a Bíblia, emocionam e transformam vidas, mesmo que você esteja começando do zero. Este livro é próprio para pregadores leigos, escrito com estilo informal, uma abordagem simplificada. Quem fez o prefácio foi o conhecido pastor Ronald Gustavo. Ele é muito conhecido nos círculos da Assembleia de Deus e ele fez o prefácio, né, e gostou muito do material que ele leu também. Você também vai gostar, tá bom? É um livro indicado, muito indicado para você que é pregador leigo, inclusive, ó, usando material novo, ó, a inteligência artificial na pregação expositiva. Aqui tem 2 prompts muito importantes e muito interessantes para você colar na sua inteligência artificial preferida, né, no seu programa de inteligência artificial, e você vai ter um upgrade no modo como você faz
os esboços do seu sermão expositivo. Vai adiantar bastante o seu processo. Ah, mas eu não gosto de usar IA, né? Não acho legal. Beleza, não tem problema, você não precisa usar. Mas aqui, mesmo sem usar IA, você consegue ter todo o processo simplificado numa abordagem que eu mesmo criei o processo chamado Pregação Expositiva Nota 10. Esse é um processo, um procedimento para preparar sermões expositivos, que é baseado na regra dos 3 Cs. O primeiro C chama-se clareza, o segundo C, conexão, e o terceiro C, chamado. Então, clareza, conexão e chamado, nessa regra dos 3 Cs, você consegue montar uma pregação expositiva usando ferramentas, inclusive ferramentas gratuitas, e não apenas a inteligência artificial, que também você pode usar uma ferramenta gratuita, né, de inteligência artificial para funcionar o prompt de pregações expositivas. Mas é muito além disso. Você, na verdade, pode alcançar, usando a regra dos 3 Cs, nesse processo da pregação expositiva nota 10, vai facilitar em muito a sua criação de esboços de sermão expositivo. Vai agilizar os seus estudos, a sua exegese e a organização técnica do seu esboço de sermão. Aí é só você dar o seu toque pessoal e então pregar no dia da sua mensagem. É uma ferramenta fantástica para pregadores leigos, pastores, seminaristas, para até mesmo professores da matéria, né, de pregação expositiva. Enfim, um lançamento fantástico que você poderá adquirir a um preço bem módico, bem barato, e você vai também abençoar a sua vida, o seu ministério e muitas vidas também, não é? E para fechar esse momento, no livro Ética do Casamento Judaico, o livro especial, específico sobre família, não é? Sobre a família no sentido bíblico, todos os temas familiares que dizem respeito ao casamento, da época da Torá, da época bíblica, tudo que o texto bíblico ensina sobre essa ética judaica para o casamento. Então, olha só, ele é um bom complemento aos estudos que temos feito aqui, dessa série de materiais sobre a família e sobre o casamento. Tá legal? Então, adquira o livro, também você está no Clap. Você encomenda lá qualquer um dos meus livros e, em torno de 20 dias, está chegando no endereço que você colocar lá para receber os livros. É uma bênção, é um jeito muito prático, muito simples de você, então, receber os meus livros, né, e ter acesso às minhas literaturas, tá legal? Bom, estamos aqui, né, no nosso PDF gratuito, que você pode solicitar no Pastor Anderson. É esse PDF aqui, ó, A Família Segundo Deus. Nessa série de estudos que estamos fazendo sobre a família, essas lives aqui com a Igreja Congregacional de Aracruz, né? Esse maravilhoso campo missionário que tem revolucionado lá no Espírito Santo, lá na cidade de Aracruz, tem sido uma bênção para muitas famílias, né? E nós aqui, ó, começamos estudando, né, sobre as famílias, temos uma introdução aqui, vimos o primeiro tópico, que é a família segundo o padrão de Deus. Então, nós já estabelecemos aqui no estudo o padrão que o próprio Deus criou para a família. Então, nós vimos aqui os fundamentos da família na criação, nós vimos aqui também as finalidades bíblicas da família, de modo muito simples, e também vimos aqui os ataques das ideologias pós-modernas contra a família. Então, vimos aqui ó, o primeiro ataque, que é a ideologia de gênero. Você pode recuperar nas aulas anteriores, que nós já vimos sobre isso. Falamos aqui, né, sobre essa questão do gênero e como isso tem trazido tantos problemas e tantos ataques contra a visão tradicional de família, essa visão
conservadora e bíblica de família. Também vimos aqui um outro ataque da sociedade atual, que é a redefinição de casamento e de família também. É um ataque tão grotesco, né, contra a família que tem feito o que eles chamam de redefinição, que na verdade é um ataque, uma destruição dos conceitos bíblicos de casamento e de família. Então entra aqui várias situações aqui, o texto que se refere, inclusive a irmã Zuleida me mandou uma mensagem, depois dessa aula aqui, ela mandou uma mensagem interessante, que ela de fato, na sua experiência de vida, ela tem lutado contra esses tipos de problemas aqui, né? Inclusive, famílias tão desfiguradas, segundo o padrão bíblico, que são famílias que são, ou por causa da história de vida, né, dessa família, desses familiares, então são famílias que são mutiladas pelo sistema, o sistema anticristão, não é? Que tanto fica dando ênfase aqui à ideologia de gênero, né, mas atualmente, quanto também a própria redefinição, a destruição dos conceitos de casamento e família. Então, às vezes, é uma mãe solteira que foi largada pelo namorado, pelo namorado, né, na época, que às vezes até é casada também, o marido larga por diversos motivos, aí larga a mulher sozinha com uma criança para cuidar, ou então também é a mulher também que sai de casa, que foge de suas responsabilidades e larga o marido para criar filhos, também acontece. Tem também lares tão disfuncionais, inclusive no meu canal do YouTube, eu tenho uma pregação que eu fiz recentemente sobre Esaú e Maalate. Você pode buscar ali no meu canal do YouTube a pregação que eu fiz sobre Esaú e Maalate, sobre famílias disfuncionais. Olha, é uma pregação que vai também iluminar o seu entendimento sobre esse assunto, de como Deus muitas vezes até usa famílias disfuncionais, como a dos patriarcas, para realmente fazer a sua obra, porque, na verdade, Deus é que está no controle e não a nossa própria vida, né? Então, você precisa redescobrir o modo como Deus pode, inclusive, usar a sua família disfuncional. Mas o fato é que, sendo família disfuncional ou funcional, você precisa lutar pela sua família, para que ela seja uma família saudável. Então, você vai aprender hoje, na lição de hoje, a como lutar contra a ideologia de gênero, que é o primeiro ataque que nós vimos na aula passada, como lutar também, né, contra esse conceito atual, né, de redefinição de casamento e família. Você já aprendeu aqui o jeito correto, o jeito como se ataca, né, como a sociedade ataca. E aqui, ó, o terceiro ataque também é a desconstrução da autoridade parental, ou seja, a desfiguração da figura principalmente paterna, entendeu? A diminuição, a desfiguração da figura paterna também tem trazido problemas, tem trazido dificuldades no que diz respeito ao modo como às vezes a gente precisa entender, não é, como de fato estamos lidando com tudo isso. Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui, né? Está aberto aqui, achei que tivesse saído aqui a apresentação. Enfim, estamos aqui agora, então, diante da nova perspectiva na aula de hoje. É o terceiro tópico, estamos na página 9 da nossa apostila, do nosso PDF, 9 de 14, né? Então, temos aqui um pouco mais à frente da metade da nossa apostila. E você vai aprender aqui como o cristão deve resistir a esses três ataques contra a família, tá bom? A primeira ação que o cristão precisa tomar é essa aqui, ó, retornar ao modelo bíblico de família. Então, aquele modelo bíblico que você aprendeu logo na primeira aula, tudo aquilo que vimos nesse modelo bíblico de família, de casamento, não é? Você precisa, então, reconhecer os ataques que você e sua família receberam, sofreram, e a partir desse ataque,
você vai reconhecê-lo e agora retornar ao modelo bíblico de família para resistir aos ataques, seja lá qual for a disfuncionalidade que a sua família esteja vivendo hoje. Eu repito, assista a mensagem sobre Esaú e Maalate, tá bom? Para você entender como também Deus quer restaurar as famílias disfuncionais e usar essas famílias também para a glória dele, tá? Mesmo famílias disfuncionais. Então, você vai aprender agora a retornar ao modelo bíblico de família. Veja aqui o Salmo 128, de 1 a 4, onde ele mostra a bênção de Deus sobre a família temente ao Senhor. Eu vou abrir aqui o texto da nova Almeida atualizada, nessa uma edição que eu tenho gostado bastante, e o texto fala assim, ó, Salmo 128, de 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. A sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É bem interessante esse versículo aqui, que, é claro, ele traz aquela ideia bíblica do Antigo Testamento, né? Aqueles valores bastante tradicionais de família, né? Quando apresenta aqui os papéis de cada um. Então ele já começa dizendo que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é feliz, é aquele que é feliz. Que faz o quê? Quem é esse que é feliz? Né? Aquele homem que é feliz. Primeiro, é aquele que teme o Senhor. Temer a Deus é respeitá-lo, é conhecer a soberania de Deus sobre a vida do ser humano, em todas as suas áreas. Então, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. E, além disso, é aquele que anda nos seus caminhos, ou seja, é aquele que fez a escolha certa, de não querer se desviar dos caminhos de Deus, mas de querer estar trilhando o caminho que Deus traçou, aqueles projetos de Deus para a família, para a vida individual, até para a vida profissional. Tudo isso aí é parte do trabalho daquele que quer servir e agradar o Senhor. Aí no versículo 2 diz, né? Você comerá do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, ou seja, o que você faz e produz no seu trabalho, você vai usufruir. Você não vai dar de mão beijada para outro. Deus vai abençoar tanto que você vai, de fato, aproveitar os frutos do seu próprio trabalho. Não é os frutos do trabalho dos outros também, não é? Mas é aquilo que você produziu. Aqui é a regra daquilo que você produziu, você vai colher, não é? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Aqui no caso, nesse sentido aqui, é para o bem. Então você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Veja que é a bênção completa, né? A bênção perfeita. Esse é o conceito de Shalom, não é? Shalom é a paz perfeita. E por que que é a paz perfeita? Porque tudo está encaixado, está tudo bem feito, está tudo bem colocado, você não tem problemas com respeito a nenhuma área da sua vida, né? A saúde, a família, está tudo nos conformes, né? Como dizemos aqui no Brasil, está tudo bem encaixado, por isso você tem paz, e a paz perfeita. Veja aqui o versículo 3, né? A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Aqui tanto é uma referência poética, né? Ao fato da sua esposa te dar filhos, portanto garantir a posteridade, quanto também os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. A oliveira, na cultura judaica, ela é tida como uma árvore que relembra a posteridade, relembra a eternidade até mesmo, né? Porque é uma das árvores que tem uma sobrevida muito longa. A longevidade da oliveira, ela é conhecida, não é? Tem oliveiras que têm centenas de anos. E elas ainda estão vivas e funcionais, ainda estão produzindo frutos, né?
produzindo azeitonas. Então é bem interessante que aqui compara a mulher à videira, por causa dos frutos, né, da uva, aqueles cachos de uva, aquelas uvas, né, bonitas, suculentas, que trazem a felicidade e a alegria, né, traz a mulher como essa fonte de alegria e de felicidade para o marido, e traz também a ideia dos filhos ao redor dessa árvore de oliveira, dando a ideia de que os filhos estão ao redor da família, estão unidos na família para fazer construir uma família forte e também traz essa ideia de perenidade, de longevidade e até de eternidade, porque traz justamente essa ideia de posteridade do nome, né, e do clã garantidos por Deus. É a bênção que Deus dá para aquele que teme o Senhor, não é? Então, o versículo 4 fecha: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É bem interessante esse versículo, quando você consegue entendê-lo encaixado naquele padrão histórico, social e cultural, né, do Antigo Testamento, e perceber o quanto esse padrão ele pode também ser abençoado para o dia de hoje. Claro, né, fazendo essa ponte e fazendo alguma outra adaptação, mas o fato é, esse é o padrão, né? Uma família em que o homem é o cabeça, ele é o líder do lar, a esposa é a sua ajudadora e líder tanto quanto o marido, e os filhos subordinados aos pais, respeitando os pais, todo mundo colaborando, cumprindo o seu papel para uma família exemplar. Claro que nem sempre dá para fazer exatamente assim, não é? Por causa das configurações e reconfigurações pós-modernas que acabam acontecendo, não é? E a gente precisa adaptar. Mas entenda, a adaptação é tentando se aproximar ao máximo desse modelo bíblico. Então você vai fazer o melhor que puder com a sua família dentro desse modelo bíblico. O que não der para você fazer, é claro, você vai ter que adaptar, né? Ter um jogo de cintura para adaptar, mas sem abrir mão do princípio geral e mais importante, que é o que norteia a família. Então, diante dos ataques da cultura woke, os ataques da cultura da lacração, né? A cultura woke é de lacração, né? Do politicamente correto e de tudo isso que atrapalha o bom funcionamento da família, você precisa buscar esse modelo. Olha para o modelo, entendeu? Foca no modelo que você então vai tentar se adaptar a ele o melhor possível para ter uma família mais funcional. Tá legal? Os pais cuidando bem da liderança, o pai principalmente trazendo a provisão, a mãe cuidando do que o pai conquista lá fora, os filhos também respeitando os pais, sendo criados com inteligência para mais tarde construir a sua própria família, não é? Esse é o nosso grande, maravilhoso padrão. Então, envolver-se com a palavra de Deus como fundamento da educação e da vida familiar é, de fato, a maior bênção que uma família pode ter. Tá legal? Então, a primeira ação aqui, para que você esteja resistindo aos ataques contra a família, é retornar ao modelo bíblico de família. Isso vai mudar totalmente a sua vida. Tá bom? O segundo aspecto aqui, a segunda ação, é buscar educar os filhos na verdade da palavra de Deus. Aqui, ó, em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, fala, né? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos. Inculcar aqui é uma palavra em português, né? Que significa enfiar na cuca, enfiar na cabeça, não é? É como, né? Aqui é uma força de expressão. É como se os pais pudessem abrir a cabeça dos filhos e colocar lá dentro os ensinos da palavra de Deus, no caso aqui é a verdade, né? Então, todas as palavras que Moisés recebeu de Deus é para que os pais entendessem
e inculcar-se, tanto guardar, né, no seu coração e na mente, quanto também ensinar. Ficar lá o tempo todo batendo, inculcando nos filhos, né. Eu vou abrir aqui o texto para que você possa, ouvi-lo, né, de modo completo, porque aqui está só uma parte do versículo dos versículos, mas olha só, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, no dia a dia, na sua caminhada diária, em tudo que você faz, quando vai dormir, quando vai acordar, o tempo todo, a palavra da verdade está norteando a sua família. Essa é uma bênção incrível para a educação dos seus filhos. Então, a educação cristã é o dever dos pais e não do Estado ou da cultura. Então, meu irmão, minha irmã, se você é pai ou mãe, se você tem uma família lá com pai, mãe e filhos, especialmente quando os filhos ainda estão sob a tutela de vocês, estão ainda sob a criação de vocês, crie os seus filhos, assuma essa responsabilidade. Não deixe a sua criança ficar o tempo todo no celular, vendo se sabe-se lá que tipo de desenho é. Você precisa assumir essa responsabilidade. Você tem que saber o que que a sua criança anda vendo na internet, no celular, na televisão. Você precisa saber se a sua criança joga algum joguinho de internet. Você tem que saber isso também. É a sua responsabilidade criar o seu filho, a sua criança. Você precisa colocar isso como prioridade na sua vida, entendeu? Porque você vai estar educando o seu filho, a sua filha, de modo a estar próximo de Deus. Se possível, nem sempre é possível, mas se possível, se você tem condições de fazer isso, procure matricular a sua criança numa escola particular que tenha princípios cristãos. Nem sempre vai ser possível, eu sei, por isso eu estou frisando aqui. Mas se você tiver essa condição, faça isso, para que o seu filho, desde cedo, receba a palavra de Deus em casa, na escola e na igreja. Você vai estar cercando o seu filho das bênçãos da palavra de Deus. Entendeu? Então, a educação da sua criança é coisa muito séria. E se os seus filhos já são adultos, já tiveram uma criação, talvez, que você na época não percebeu, não era crente, enfim. Se os seus filhos já estão criados, agora como pai cristão, agora como mãe cristã, talvez já idoso ou já idosa, você talvez não dê para consertar muita coisa, né? Mas você pode ao menos exercer uma influência como conselheiro e como conselheira do seu filho, da sua filha, que já são adultos, já com as suas próprias famílias constituídas também. Você pode aconselhá-los, entende? Não é mais educar quando eles eram crianças ou menores de idade, mas agora é aconselhá-los. Procurar ser também um sogro, uma sogra que colabore e não que esteja provocando a ira do seu filho, da sua nora ou do seu genro, entendeu? Não é provocar a ira da outra família, mas é colaborar, ajudar com conselhos e deixar o seu filho, a sua filha, seguir o curso, né, da própria criação, por mais que seja bom ou ruim, para os seus netos, tá bom? Mas é saber se colocar, saber se portar, fazer uma influência positiva, sutil, não é? Sem estar invadindo a competência dos pais, dos seus netos. Os pais são eles e não você. Tá legal? Então é saber se colocar. Você não vai mais se impor como você conseguia se impor antes, mas você vai saber se colocar como avô, como avó. Esse é o seu novo papel, entendeu? Esse você vai, talvez, ter uma dificuldade de relacionamento. Isso é muito comum acontecer. Dificuldade de relacionamento do sogro para com a nora, da sogra para com a nora, né? Também acontece muito. Sogra, aliás, tem fama no Brasil, né?
uma forma muito negativa, mas isso aí, ó, eu sou testemunha, né? Minha sogra é uma segunda mãe para mim, né? E a minha mãe também é uma segunda mãe para minha esposa. Então, é saber se colocar, não é? Saber se portar, é saber os limites, né, de cada um no seu papel. Isso é uma família funcional. Tanto a família de dentro do lar, né, pai, mãe e filhos, quanto também a família estendida, envolvendo os pais dos dois, os sogros, né, os avós, tios, tias, envolvendo também cunhados e cunhadas, enfim, parentes de modo geral, né? A família estendida, quanto a família mais restrita ao lar, o importante é que cada um saiba os seus limites, os seus papéis, respeitem uns aos outros e consigam, então, colaborar, cada um com o seu papel. Ah, mas eu não consigo que a minha família seja assim. Novamente eu digo, assista à pregação Exaú e Mahalate. Ali eu falo de como Deus lida com famílias disfuncionais. E mesmo assim, Deus pode abençoar você, a sua família, a igreja, a sociedade e o mundo. Mesmo que a sua família comece sendo uma família disfuncional, Deus tem o poder de fazer um milagre na sua própria família, tá? Então, a educação cristã é o dever dos pais e não do Estado ou da cultura, como esses movimentos atuais, né, de ataque à construção cristã da família tentam fazer você entender. Não, o Estado não é o dono dos seus filhos. A cultura também não é a dona dos seus filhos. E praticamente também nem você é. O dono dos seus filhos, como também é o dono de você, da sua esposa, do seu esposo, é Deus. Deus é o dono porque ele é o criador de toda a humanidade. Ele, portanto, tem autoridade sobre todo ser humano. Quer o ser humano aceite e goste disso ou não, tá? Deus é que tem autoridade sobre toda a humanidade. Isso na Bíblia é indiscutível. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, a terceira forma de você lutar, preservar a sua família, é estabelecer limites culturais. Sim, a cultura não pode ser absoluta. Lembre-se, essa cultura é anticristã. Essa cultura é inimiga da sua fé. Então, como cristãos, nós vivemos um projeto que é até um projeto contracultural, tá? Se a cultura vai na direção anticristã, como cristão, eu vou na direção anticultural, ou pelo menos contracultural, porque eu vou viver se uma cultura alternativa no momento em que o pensamento cristão, é que a cultura cristã, ela for relegada, inclusive à perseguição. Ao longo da história, cristãos foram perseguidos contra a cultura ditatorial vigente nos ambientes em que esses cristãos viviam. Hoje há países que também fazem assim, que perseguem cristãos. Países ainda comunistas fazem isso. Países islâmicos fazem isso. Torturam e matam cristãos ainda hoje. Essa não é uma realidade apenas histórica, num passado distante. Não, é uma realidade ainda viva hoje. Cristãos são mortos todos os dias em certos países, como China, Coreia do Norte. É só você se declarar cristão, países também da África,
É preciso que você acorde para essa realidade. E pode chegar o dia em que isso seja uma realidade até mesmo aqui no país. Nós já enfrentamos preconceitos culturais contra o cristão. Todos esses ataques à família cristã são modernos e são uma realidade aqui no Brasil. Só que às vezes a gente está tão acostumado a isso que a gente não percebe que são verdadeiros ataques à nossa fé. Entenda de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã, o mundo não vai ser amiguinho dos cristãos. O mundo é inimigo dos cristãos. Enquanto vivermos aqui do modo como Cristo nos ensinou, seguindo os padrões da Bíblia, a gente vai ser inimigo do mundo e o mundo vai ser inimigo da gente. Então, se você se diz cristão, mas está muito à vontade com o sistema do mundo, você é chamado de cristão progressista, entre aspas. Meu irmão, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. O seu cristianismo é falso. Porque o cristianismo real, ele incomoda ao mundo que não quer estar próximo de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você quer viver, quer construir uma família, que seja uma família abençoada por Deus, dentro dos padrões de Deus, você vai enfrentar lutas, sim, para criar os seus filhos e para ter uma família abençoada, uma família que seja espelho da glória de Deus para esse mundo caído. Entende? Você vai ter lutas internas, você vai ter lutas na sua família, até mesmo para você construir uma família que seja contracultural, que ande na contramão da cultura, entendeu? Dessa cultura anticristã, que infelizmente é a realidade que nós já vivemos aqui no país, né, no Brasil. Veja o que diz Romanos 12, versículo 2, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Entendeu aqui? Esse é o mandado contracultural. O mandado contracultural diz que eu não posso viver conforme os padrões deste mundo. O padrão desse mundo não é o padrão bíblico, não é o padrão que Deus criou a família, que Deus quis para a família. Se não é o padrão bíblico, eu não tenho que me conformar a isso. Eu não tenho que achar que eu sou um cristão moderninho e eu sou bem quisto pela sociedade que odeia as coisas de Deus. Se eu estou bem encaixado com uma sociedade que odeia as coisas de Deus, eu também odeio as coisas de Deus. Entende? Eu estou também odiando as coisas de Deus. Agora entenda, quando eu falo em ódio aqui, não é que eu vou tratar o não cristão, não é porque eu vou tratar alguém que está submerso na cultura anticristã, na cultura pagã, né, atualmente. Não, não é, eu não vou tratar ele mal, eu não vou ser violento com ele. Não é isso que eu estou dizendo. Se você entendeu desse jeito até agora, você entendeu errado. Entenda o que eu estou dizendo, que está dentro de um contexto. Esse contexto é você está resistindo de modo cultural. A guerra cultural é aqui na sua cabeça. E no modo como você vai lidar com a sua família. Como você vai cuidar e criar a sua família. Entende? É nesse sentido que eu estou falando. A revolução aqui é contracultural, porque ela acontece no sistema da sua visão de mundo. Você não vai ser antipático, você não vai ser violento, mas sim, você vai incomodar. Com o seu jeito de viver, ele vai incomodar as pessoas que não vão aceitar o seu jeito de viver, que não vão aceitar você estar construindo uma família segundo os padrões de Deus. Isso vai criar uma animosidade. E você não tem que achar isso estranho, porque não é estranho. Jesus falou que aconteceria assim. A gente, como cristão, seria odiado pelo mundo. Mas você não vai pagar o ódio com ódio.
Pelo contrário, você vai pagar o ódio com amor. Você vai amar a ponto de tratar bem aquele que trata você mal. Entendeu? Só por não pagar na mesma moeda o mal que alguém te faz e contra a sua família, você já está lidando com amor. Isso já é responder com amor e não com ódio. Tá bom? Só para deixar claro aqui nesse disclaimer aqui, para que ninguém me interprete mal, tá? Então, eu não posso viver conforme os padrões deste mundo, porque os padrões do mundo são hostis aos padrões do Evangelho, da palavra de Deus, do modo como eu quero construir uma família funcional que seja enquadrada nos padrões bíblicos de uma família abençoada, tá? Mas, ó, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Primeiro, quem vai transformar é Deus, não sou eu. Não sou eu que transformo a minha mente para entrar na contracultura cristã. Não. É Deus é que faz. Deus é que transforma. E transforma o quê? Renovando, ele vai renovar a minha mente. Ele renova a minha mente. Aliás, a palavra conversão, que nós usamos muito no meio evangélico, em grego, né, como a palavra aparece lá no grego, é a palavra metanoia. Metanoia, né? Metá, mudança. E noia vem de nous, mente. Conversão, portanto, significa mudança de mente. Mudança como nós recebemos em nossa mente, a gente pensava de um jeito, agora a gente pensa de outro. Antigamente eu andava segundo os padrões do mundo. Se eu andava pelo padrão machista do mundo, eu dizia assim, segure suas cabritas, porque os meus bodes estão soltos, não é? Falando aqui dos filhos mulherengos, ou da minha própria vida mulherenga também, né? Se eu andava antes e pensava assim, depois que eu me converti, mudei a cabeça. Eu não penso mais assim. Agora, quem era mulherengo vai respeitar as mulheres. Entende? Quem acha que as mulheres são objeto dos homens, né? Nesse exemplo aqui que eu dei, ele agora vai mudar, porque ele se converteu, ele vai mudar a cabeça dele. Ele, como cristão, não vai mais pensar desse jeito. Entendeu? A mulher com cabeça feminista, não é? Acha que o homem, né, é capacho dela, que ela é super empoderada e que ela tem que pisar no homem, não é? Porque o homem é inimigo dela. Quando essa mulher se converte, esse pensamento muda. Esse pensamento vai para o chão, ele muda. E ela passa, então, a querer amar o seu marido, a respeitá-lo como a Bíblia manda, e a ser uma auxiliadora de verdade, não uma inimiga do seu marido, para construir uma família, um lar abençoado dentro do padrão bíblico. Entendeu? Então, o texto de Romanos 12 é muito claro sobre isso. Eu não posso me amoldar a esse mundo. Os padrões desse mundo não servem para quem é cristão. Para quem é cristão, ele vai seguir o padrão da Bíblia, padrão que Deus estabeleceu. Esses são os valores que nós realmente temos. Tá legal? O lar cristão deve ser um ambiente de discernimento espiritual e não de conformismo com a cultura. O nosso chamado, o nosso mandato é contracultural. Tá legal? E o quarto aspecto, a quarta opção, viver a masculinidade e também a feminilidade bíblica, tá bom? Então, eu tenho que saber o que a Bíblia ensina sobre o ser macho e sobre a mulher ser fêmea, tá bom? Tanto masculinidade quanto feminilidade tem padrão bíblico para isso, tá bom? E eu preciso saber qual é o padrão e me encaixar dentro desse padrão. Então, Tito 2, versículo de 1 a 8, não ensina sobre os papéis distintos e complementares para homens e mulheres, jovens e idosos, todos baseados na piedade. A piedade aqui é o temor de Deus, né? Tudo baseado na piedade. Vamos ver o que o texto diz? Tito 2, de 1 a 8, ó. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados,
respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos pais, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Veja que passagem tremenda essa passagem aqui, que eu preciso aprender a viver tanto a masculinidade bíblica, já que eu sou homem, né? E a mulher precisa compreender e viver a feminilidade bíblica, para que não haja exageros e também para que a nossa família vá bem dentro do padrão que Deus estabeleceu. A quinta ação para resistir aos ataques do mundo contra a família, promover discipulado familiar. Josué 24:15 diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, precisa discipular a sua família, fazer cultos domésticos, criar oportunidades de estudo, de cada um discutir, né, e ter a sua opinião de acordo com o ensino da Bíblia. Para isso é preciso que haja oportunidades de culto familiar. É muito importante você conseguir construir essa cultura de culto familiar frequente na sua casa, na sua família. Especialmente você que é pai e mãe e tem filhos pequenos. Isso aqui é uma forma de você estar discipulando a sua criança, para que junto com a escola cristã e junto com a família, com a igreja, né, você como pai e mãe vai estar ajudando a moldar a cabeça da sua criança. Porque se você não trabalhar para moldar a cabeça do seu filho, inculcar a palavra de Deus na cabeça dessa criança, o mundo vai inculcar outras coisas que não têm valor cristão na cabeça do seu filho. O seu filho não vai deixar de ser influenciado, ou por você, ou pelos amigos da escola, que não têm valor cristão muitas vezes, ou pelo professor, ou pela televisão, pelo celular, enfim, pelas diversas formas de ataque à sua família. Então, seja você o primeiro influenciador, a primeira influenciadora do seu filho, da sua filha. Entendeu? Eu sei que construir isso é mais difícil do que falar, mas você precisa se esforçar para isso, né? Cada pai e cada mãe precisa se esforçar para isso. Eu não sou pai, eu não serei pai, né, nessa vida, né? Eu não serei pai. Mas isso não quer dizer que eu desconheça o padrão bíblico. Eu estudei o padrão bíblico. Eu lido com casais, com pessoas que pedem conselhos e querendo entender o padrão bíblico de criação de filhos. Eu posso dar a opinião de acordo com a Bíblia, sim, não é? Então, essa é a questão. Josué disse, e você pode dizer isso também. Eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor, tá? Aqui é uma questão de definição, de estar, de fato, lutando contra esses ataques culturais, contra o nosso modelo cristão de família, tá? A família deve ser uma pequena igreja, onde Cristo é Senhor e a fé é cultivada diariamente. Tá legal? Concluindo, então, para fechar toda a nossa série de estudos sobre família, nosso horário já está quase estourando aqui,
Mas eu quero concluir com você, tá? A família cristã está sob ataque. Você já sabe disso. Nós já aprendemos aqui, não é? Mas não está sem defesa. Você descobriu hoje as armas de defesa contra os ataques à família. Deus nos deu, em Sua palavra, um plano claro para a vida familiar. Ao resistir com fidelidade às ideologias que distorcem a verdade, o cristão testemunha o reino de Deus no mundo. Através da sua família, que Deus vai abençoar e você vai influenciar o mundo através do modo como Deus vai trabalhar com a sua família. O caminho para resistir é pela fé, obediência à palavra e fortalecimento do lar como centro de discipulado. Tá legal? Então, esse é o estudo. Tem aqui uma bibliografia no final, caso você queira ampliar, né, o seu conhecimento. Tem aqui, ó, a história bíblica da redenção, a história do pensamento cristão, a verdade por trás das 9 mentiras, a família cristã, homem e mulher, o seu papel bíblico no lar e na igreja, a santidade de Deus e a ideologia de gênero também, né, desconstruindo a desconstrução, tá? Um livro bastante interessante também, tá legal? Muito bem, pastor Anderson, já aqui, né, a palavra agora é sua, já quase estourando o nosso tempo, né? Joia, joia, joia. Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos. Nós temos alguns irmãos que estão conosco, outros que passaram por aqui, provavelmente porque estavam em deslocamento. Quero dar bom dia aí ao Alexandre, quero dar bom dia a Rosilane Melo, quero dar bom dia a Lorena, nossa irmã Lorena do campo de Aracruz, aí o Enício Albano, que também está conosco. Que Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos e amigos. E aí eu quero desde já começar, o Alexandre ele faz um agradecimento público, né, por todos aqueles que se engajaram aí na oração em favor da sua mãezinha. Ela já fez a cirurgia, graças a Deus foi muito bem sucedido na cirurgia, e aí ela está aí naquele movimento de pós-cirúrgico. Vamos orar também para que a saúde dela seja restabelecida por completo diante dos desafios que ela tem pela frente. Então é isso, queridos. Não estou vendo aqui nenhuma pergunta, né? Outra pergunta, outra contribuição. Nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje, a família segundo Deus, né? Eu vou pedir ao reverendo Davidson para que faça as suas considerações finais e logo em seguida ore por nós. Quero agradecer a participação de cada um dos nossos irmãos e amigos na live de hoje. Também quero pedir para que continue orando pela vida do reverendo Davidson, a sua família, bem como pela minha vida, minha família, e pela recuperação, né, da mãe do nosso É. querido amigo Alexandre. Tá bom, Orar reverendo também, Davidson? ó, orar também para que essa live de hoje não seja cancelada, né? Que nem a gente, né? É verdade, é verdade. Muito bem, vamos orar então. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que cuide da gente, né? Cuide das nossas famílias principalmente. Pai, nós te exaltamos por estarmos aqui nessa live, falando de coisas importantes, falando dessa guerra cultural contra a família, protegendo, ó Pai, a família como o Senhor criou, como o Senhor deseja que a nossa família seja funcional. E queremos desejar, ó Pai, que o Senhor esteja também trabalhando no coração de tantas famílias que precisam da bênção do Senhor. Essa é uma guerra cultural, nós estamos nela, queiramos ou não, gostemos disso ou não. Como cristãos, nós estamos no movimento contracultural, contra esse mundo, e nós pedimos a Ti força, coragem, sabedoria, para que estejamos lidando com todas essas questões de afronta contra a família que o Senhor criou. Também tratamos aqui, ó Pai, em certa dose aqui no final de política. Pedimos a tua misericórdia também sobre aquilo que falamos, nessa sociedade tão violenta, Senhor, contra aqueles que professam o viés diferente do viés que é preponderante na sociedade,
Clamamos a Ti, Senhor, também. Nos livra, Senhor, de mal entendidos. Nos livra, Senhor, de qualquer ataque e que possamos, em nome de Jesus, ó Deus, estarmos protegidos pelo Senhor para que possamos continuar fazendo a Tua obra. Cuida da gente, cuida da igreja de Aracruz, cuida da Tua serva Cledi, nesse momento é que ela esteve, ó Pai, em idade muito avançada, mas se submetendo a uma cirurgia. Graças a Ti, até agora está tudo bem. Cremos que o Senhor a abençoará e ela sairá dessa situação no hospital. E clamamos a Ti, saúde, bênção e paz sobre a nossa família, sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida. Nós assim oramos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos e amados irmãos, tenham todos aí um excelente dia, uma excelente quarta-feira, né? Divulga, compartilhe essa live com outras pessoas para que elas sejam abençoadas e edificadas também. Alexandre também fala, tenha um excelente dia na presença do Senhor. E mais uma vez eu agradeço ao reverendo Davidson, bem como a sua esposa Márcia, por cederem esse tempo para estar conosco, e a cada um de vocês que tem nos acompanhado aí ao longo desses dias, tá bom? Shalom para todos vocês. Shalom, shalom a todos.